Agora a gente vai à pergunta da enquete para abrir o nosso assunto aqui no estúdio. Tá aí, olha, você já precisou tomar remédio para emagrecer? Hashtag sim, hashtag não. Sabe quando você tenta de tudo, né? Fecha a boca, diminui aí a alimentação, né? Tenta não ficar comendo besteira e tudo mais, e nada disso adianta. Então você pode colocar hashtag sim ou não, nunca consegui, nunca precisei tomar remédio, hashtag não. Lá pelo terceiro bloco a gente mostra o resultado parcial, tá? Pelo nosso WhatsApp. Então hoje a gente vai falar sobre as dificuldades, né, que muitas pessoas têm para se manter no peso. Dificuldade de emagrecer e a necessidade de recorrer a medicações para conseguir chegar ao peso ideal. Então, o nosso entrevistado de hoje é o médico endocrinologista, o Dr. Vinícius D'Andrea. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Águida. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar então falando sobre, no seu consultório, né, quais são, por exemplo, as dificuldades que o paciente chega para você e fala, poxa vida, não estou conseguindo emagrecer. E que está ligado realmente a essa dificuldade em perder peso, doutor? Muitas vezes, a maioria das queixas envolve dificuldade de controlar a quantidade de alimento ou o tipo de alimento. A pessoa fala assim, eu não como muito, por que eu estou ganhando peso? Não é só quantidade, a gente tem que ver o teor calórico, né? Então as pessoas às vezes comem pouco, mas têm predileção por comer doces, chocolates, né? Que tem uma preferência nacional muito grande. Então são poucos alimentos, mas com alto teor calórico. E tem também as pessoas que têm uma quantidade volumosa de alimento, pratos muito grandes, comem o beliscador, né? Ao longo do dia ele vai comendo várias vezes, durante a tarde, durante a noite, e ele não tem a percepção de comer tudo isso. Então, quando ele se pergunta, doutor, eu acho que eu como pouco, por que eu estou ganhando peso? Olha só, então na verdade precisa realmente de uma avaliação que muitas vezes a gente aqui no dia a dia não consegue ter essa percepção, né? Aí o médico vai para consulta, vai te questionando e aí você vê, é verdade, né? Tô beliscando demais, tô comendo muito pãozinho, tô saindo muito para tomar aquele cafezinho durante o expediente e tudo mais, né? Exato. Com alguma coisa que é mais calórica. Agora, doutor, eu fico pensando aqui, as pessoas muitas vezes elas pecam pelo imediatismo, né? A gente quer emagrecer e quer emagrecer assim, rápido. Mas a questão da medicação, quando há de fato a necessidade de entrar com medicamento? De fato, existe uma sensação de preciso emagrecer para ontem. Então, aí a busca, às vezes, equivocada, inadequada de medicações de alta potência, sem uma avaliação médica adequada, sem uma realização de exames, porque antes de pensarmos em tratar a perda de peso, a gente tem que saber por que ganhamos peso. Será que eu tenho algum problema hormonal, algum problema metabólico? Será que são hábitos? Será que é um misto de tudo isso? Então, uma avaliação cuidadosa antes de usar uma medicação, ela é extremamente importante do ponto de vista médico e do ponto de vista comportamental, né? Então, você tem situações que muitas vezes as pessoas querem, que nem você falou, querem emagrecer muito rápido. E as medicações, existem medicações no mercado hoje em dia que você pode adquirir sem receita médica. Então, isso é um perigo, porque a pessoa às vezes pode estar usando uma medicação que, ao invés de promover a perda de peso e saúde para ela, pode torná-la até desenvolver doenças e situações mais graves de saúde. Gente, para você ver como é perigoso, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão também da automedicação, que eu acredito ser ainda mais perigoso. Agora, de uma maneira geral, eu fico pensando assim, né? O que será que acontece no nosso corpo? Eu nunca tomei remédio para emagrecer, mas conheço muitas pessoas que já tomaram. E aí toma a medicação, corta o apetite de uma vez por todas. Você fala, gente, o que está acontecendo, né? Ou muitas vezes não dá nem vontade de você beber água, ou pelo contrário, toma muita água, faz bastante xixi também. De uma maneira geral, doutor, vamos explicar. Quando a pessoa toma uma medicação, o que ele faz no corpo da gente? Olha, Águida, dependendo, existem várias classes de medicações que auxiliam na perda de peso, né? Então é importante para se escolher qual a medicação adequada para o uso, para ser prescrita pelo médico, né? Nunca recomendando a automedicação que leva a danos severos à saúde. Então você tem que caracterizar. O problema maior, eu não consigo controlar meu apetite,
eu tenho vontade de comer com frequência, que nem a gente chama de hábito beliscador. Então, você tem os inibidores de apetite, os moderadores de apetite. Não, o meu problema é metabólico, tem a gente sabe que a partir dos 40 anos de idade não é mito, não é realidade. A gente sabe que a senescência do nosso organismo leva com que o nosso metabolismo fique um pouco mais lento, uma tendência maior a ganhar de peso. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Agora, o seguinte, só vou aí te interferir um pouquinho. Para as mulheres, isso é mais perceptível do que para os homens ou não existe isso? Falo isso porque pelo fator hormonal da mulher também. A gente tem mais dificuldade do que o homem? Sim, eu costumo brincar. Tá brincando, doutor? Costumo brincar no consultório que a natureza, ela é um pouco inimiga da manutenção do corpo da mulher. E próximo ao período de climatério, menopausa, que você tem as fases de diminuição, principalmente do hormônio estrogênico. O hormônio estrogênico, ele é um hormônio que tem uma atividade, auxilia de maneira significativa no metabolismo da mulher. Então, quando ela entra numa fase de menor nível desses hormônios, a tendência é acúmulo de gordura abdominal, quadril e transformação das mamas, do tecido mamário em tecido gorduroso, onde as mamas ficam mais flácidas e mais volumosas, né? Então, a mulher realmente tem uma tendência a sofre mais, ganhar mais peso do que o homem a partir dessa faixa etária. Poxa vida. Olha, seguinte, você pode participar junto com a gente, mandando sua dúvida sobre a questão do emagrecimento. Você tem facilidade para emagrecer ou dificuldade, né? Tem a enquete para você votar aí, colocando o hashtag sim ou não. Já precisou tomar algum remédio para emagrecer? Pode colocar pelo WhatsApp. E aí você pode também mandar, então, a sua opinião pelo WhatsApp, 997167989. Daqui a pouco a gente já começa respondendo as suas dúvidas. Bom, aqui no estúdio a gente está falando hoje sobre emagrecimento. Tem uma enquete com esse tema para que você possa participar com a gente do Falando Nisso. Você já precisou tomar algum remédio para emagrecer? Pode colocar hashtag sim ou não pelo nosso WhatsApp. Aproveite também para mandar a sua participação, seu depoimento, sua dúvida sobre emagrecimento. Nosso entrevistado de hoje é o médico endocrinologista, o Dr. Vinícius D'Andrea. Pode voltar aqui para o estúdio, por favor. Aê, muito bem. Agora, doutor, é o seguinte, a gente fez perguntas sobre o tema para você responder. Vamos ver qual a pergunta que vai chegar. Estou aqui com o Dario conversando, né, seu Dario? Estava escolhendo o alho aqui, atrapalhar o senhor um pouquinho, sem problema. Sobre remédios para emagrecer. A gente sabe que muitas vezes as pessoas buscam por conta própria, né? O que você pensa sobre essa automedicação para emagrecimento? Olha, eu sou radicalmente contra tomar remédio sem orientação médica. Eu acho que o médico tem que entrar nessa jogada aí, entendeu? Inclusive eu tenho problema em casa, problema não, mas assim, qualquer dorzinha, vamos comprar lá um remédio qualquer na farmácia e vamos resolver o problema. Eu não concordo, não admito. Pensando então nisso, no remédio para emagrecer, doutor, quais são os riscos que a pessoa acaba enfrentando? Olha, Lucas, a grande questão em relação à automedicação, principalmente na medicação para emagrecer, primeiro fato, saber se a pessoa tem condições de saúde que permitem que ela use essa medicação com segurança. Toda vez que uma medicação é prescrita, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em segurança do paciente, segurança cardiovascular. Na verdade, todo mundo quer emagrecer para melhorar a saúde visual, a saúde de um modo geral, né? Sabemos que aí o ganho de peso, obesidade aumenta risco para diversas doenças como problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, entre outras. Então, para se fazer o uso correto, seguro, o ideal é que ele seja avaliado antes por um médico, realizar exames que possam permitir uma melhor escolha da medicação e a dose mais adequada, né? Então, a automedicação, ela pode levar, ao invés de promover saúde, a pessoa pode se tornar doente, pode desenvolver até uma doença grave a partir disso, né? Então, a gente não recomenda a automedicação, que o médico avalie o paciente, realize exames complementares para aí sim eleger as melhores opções que existem aí no mercado. Doutor, porque muita gente, na verdade, quer emagrecer a todo custo, né? E acaba esquecendo dos prós e dos contras, quando não há na verdade, um monitoramento médico, né, de alguém que entende sobre você, que sabe o porquê que você não está conseguindo emagrecer, então realmente é muito arriscado. Aí agora eu vou colocar aqui na nossa conversa um nome que muita gente conhece, deu um boom assim para quem quer emagrecer, que é o tal do Ozempic. Tem gente que consegue comprar na farmácia,
sem ali a receita e começa a fazer o tratamento para emagrecer, né? Exato. Primeiro, já não deveria comprar sem orientação médica, acredito eu, né, doutor? O que o Ozempic pode causar na pessoa? O Ozempic, ele surgiu com boa parte das medicações atuais que auxiliam muito no perda de peso, como um tratamento para o diabetes tipo 2, né? Aquele paciente que ganhou peso, que teve uma alteração metabólica e desenvolveu o estado de hiperglicemia. Ele é uma medicação que não tem receita controlada, a pessoa pode comprar sem receita alguma na farmácia, mas a grande questão é, eu posso usar esse remédio? Qual a dose usar? Quanto tempo? Qual a periodicidade de uso da medicação? E o que tem acontecido é que, às vezes, uma pessoa vê na internet, né? Eu vi na internet para usar assim, para usar de outro jeito. E muitos leigos que não trabalham, não são da área médica, ou até alguns médicos, infelizmente, que não trabalham nessa área, recomendando doses assim que não são as mais seguras para o paciente, né? Toda medicação tem, antes de ela chegar no mercado, tem um estudo sobre a dose que é eficaz e a dose que é segurança e como usar isso ao longo dos dias, ao longo das semanas. Então, o ideal é que seja tudo avaliado, com cuidado o paciente realize exames para poder fazer uso com segurança e só obter benefícios e não malefícios com a medicação. Em relação ao Ozempic, né, a semaglutida, é uma medicação extremamente moderna, potente, que tem ação em vários pontos do nosso organismo que auxilia no controle da fome, né? Tem ação nos peptídeos intestinais, que controlam a liberação e absorção da glicose, auxiliando demais, por exemplo, no tratamento do diabetes, né? Que foi o intuito inicial da medicação. Controlam também a saciedade no trato digestivo, ou seja, ele faz com que o alimento fique retarde o esvaziamento do estômago, fazendo com que o alimento permaneça um pouco mais no estômago e isso dando a sensação de saciedade. E também você tem receptores no sistema de apetite, de fome e saciedade no sistema nervoso central. Então, é uma medicação que tem uma ação multicêntrica, por isso que ela é tão eficaz para controle de glicose, para controle de peso e trazendo boa saciedade, né? Doutor, tá chegando bastante pergunta aqui. No próximo bloco, então, segura aí, tá bom? Que a gente já entra com as perguntas para o doutor responder. Agora a gente volta a falar sobre emagrecimento, mostrando o resultado da enquete de hoje. Pode colocar na tela a pergunta? E aí, você já participou da enquete? Dá tempo ainda, tá? Já precisou tomar remédio para emagrecer? Hashtag sim ou hashtag não? Vamos ver o resultado na tela, doutor. Vamos ver o que as pessoas disseram. Olha só, até que as pessoas estão controladas, né? A maioria dizendo que não, mas para você que já precisou tomar remédio para emagrecer, acredito que esse programa está sendo bem esclarecedor, principalmente com relação à questão da automedicação, enfim, e há vários outros questionamentos importantes. Agora a gente vai voltar para o Açaí Atacadista para ver as perguntas que estão chegando. Estou aqui no Açaí Colinas com Rasquinha. Estávamos conversando sobre o tema de hoje, né? Remédios para emagrecer. Você conhece alguém que já tomou remédio para emagrecer? Sim, conheço. A pessoa manteve o peso depois, ou ela emagreceu mais, ou voltou a engordar? Durante a utilização do medicamento, sim, mas logo depois tudo vai para o espaço, né? Voltou a engordar? Sim. E imagina por que isso acontece? Poxa, se a gente não tiver uma educação aqui, de nada vai adiantar. Vamos entender com o doutor, é isso mesmo? Junto com o remédio, é necessário ter mudança de vida, estilo de vida? Oi, Lucas. O Raskin, né, foi bem interessante a resposta dele, que ele percebeu que tem que também mudar o estilo de vida. E é verdade. Toda medicação que auxilia no perda de peso, no controle do apetite, ela vem a te ajudar a superar uma dificuldade que surgiu à vida, né? A gente sabe que, às vezes, questões metabólicas, questões hormonais, alterações de rotina, a ansiedade é um fator, o estresse é um fator que leva a pessoa a aumentar o consumo de alimentos calóricos, sabidamente isso acontece. Então, o tratamento medicamentoso, ele vem para te ajudar a romper uma barreira, uma dificuldade que surgiu. Por quê? Se você não mudar os fatores que te levaram a ganhar peso, má alimentação, alimentação inadequada ou o sedentarismo, quando você deixar de usar a medicação, que tem um efeito acelerador para a perda de peso, esse peso vai voltar. Você não mudou o fator que te levou a ganhar peso. Eu costumo até brincar às vezes com os pacientes. Quando a gente trata ganho de peso, sobrepeso, obesidade, não é como se estivéssemos tratando uma infecção aguda, uma dor de garganta. Você não vai tomar um remédio, matar a bactéria e pronto, acabou. Não, você vai acelerar a perda de peso, melhorar a sua saúde, mas
concomitantemente, desenvolver bons hábitos que mantenham essa perda de peso e essa qualidade de vida e saúde após o uso da medicação. Agora, gente, vamos começar respondendo a sua pergunta e também comentário. Pode colocar na tela o primeiro, por favor, para o doutor já poder dar uma olhada. Tem preparado? Rodolfo Augusto. Ele escreveu o seguinte, doutor. Tomei muita cerveja com a minha esposa e ganhei uma barriguinha. Oh, meu Deus, que situação, hein, Augusto? Usei Ozempic, perdi bastante peso. Aí, quais os riscos? É bom a gente dar uma ressaltada, porque é realmente uma medicação que as pessoas conhecem bastante, né? É uma medicação aí que é extremamente potente e eficaz para boa parte dos casos, né? Mas que tem os seus riscos. Na verdade, o Ozempic, que é o semaglutida injetável, você tem doses recomendadas para uso semanal. Então, qual a grande complicação? O uso em doses exageradas, em doses inadequadas. É uma medicação que é construída para ser usada uma vez por semana e várias vezes a gente encontra pessoas usando diariamente ou doses muito além do recomendado. E um dos problemas mais frequentes é justamente o comprometimento do pâncreas. Você vê pessoas desenvolvendo pancreatite em decorrência do uso inadequado do Ozempic. E pegando no caso do Rodolfo, que gosta de uma cervejinha, que também o álcool já afeta ou já aumenta o risco de problemas do pâncreas, associado a uma medicação que também, se não usar adequadamente, pode afetar o pâncreas, eu recomendaria ele tomar bastante cuidado com o uso do Ozempic no caso dele. Sim. É isso aí, gente. Ficou alerta para todo mundo, né? A Cláudia colocou um comentário, doutor, que é assim, ela disse #sim, né? Então, que já precisou usar a medicação, mas o importante é ter um acompanhamento de um especialista endócrino para o tratamento dar certo e tem toda a razão, né, doutor? Olha, a colocação da Cláudia é muito persistente, né? O acompanhamento do endocrinologista para não só identificar os fatores corretamente, que nem eu falei já, fatores hormonais, metabólicos que podem estar levando ao ganho de peso, e eu diria até mais, um acompanhamento multidisciplinar. A presença do nutricionista para ajudar na elaboração de uma alimentação mais adequada, mais equilibrada, de um educador físico para estimular a prática de exercícios de maneira correta, adequada, né? Senão, às vezes, a pessoa, de um belo segunda-feira, é o Dia Nacional de Cuidar da Saúde, ela sai correndo, vai na academia, pega um monte de peso e se machuca. Então, o acompanhamento multidisciplinar, com principalmente educador físico, nutricionista e no caso de início de exercício de uma avaliação cardiológica, né? Nós tivemos aí uma situação recente no futebol aqui no Brasil, né? De um atleta, né? Que começou a fazer exercício e teve uma evolução muito ruim. De avaliar as condições para qual nível de exercício, qual a intensidade que ele pode praticar naquele momento. Legal, doutor. Olha, daqui a pouquinho então a gente volta respondendo a sua participação, inclusive a da Raquel de Caçapava, com um comentário, uma pergunta bem interessante. Segura aí, tá bom, Raquel? Agora a gente aproveita para responder mais dúvidas e participações. Hoje, falando sobre emagrecimento, pode colocar na tela a próxima participação. É da Raquel de Caçapava. Ela escreveu assim, doutor. Queria saber qual a forma ideal para perder peso e ela disse que ela é muito ansiosa. Olha, Raquel, a forma ideal, não existe é difícil dizer uma forma ideal, mas a forma saudável. Praticar exercícios físicos regularmente, é muito importante um controle alimentar, né? Não deixar de comer, não adianta, vou parar de comer para emagrecer. Não, mas comer corretamente. Eu costumo sempre dizer, fazer dietas sustentáveis. E cuidar um pouco da ansiedade, porque sabidamente a pessoa que está mais ansiosa tem uma vontade de comer um pouquinho mais para acalmar um pouco os ânimos. Né? O próximo comentário é da Érica. Ela escreveu o seguinte, doutor Vinícius, já tomei muito medicamento para emagrecer e depois engordei o triplo. Por que acontece parece que é um efeito rebote, né, digamos assim, as pessoas acabam engordando mais? Várias situações podem acontecer. Algumas pessoas podem desenvolver certa tolerância à medicação, mas em boa parte dos casos, durante o uso da medicação, a pessoa descuida da outra parte, porque o remédio está fazendo ela emagrecer e ela não se atenta tanto ao exercício e à alimentação. E aí, na hora que esse padrão de alimentação piorou e parou de fazer exercício, ficou só por conta do remédio. E aí ela acaba ganhando mais peso do que perdeu, na verdade, com o uso da medicação. Doutor, pensando em pessoas assim como a Andréia, pessoas que têm dificuldade, né, de emagrecer, por exemplo, exames
são interessantes? Quais exames as pessoas devem fazer para tentar achar o motivo pelo qual não conseguem emagrecer? Sim, é muito importante uma avaliação com o médico, exames complementares. Sabidamente, alguns transtornos da tireoide, o hipotireoidismo não tratado pode promover uma certa ganho de peso. Na fase da mulher de transição para climatério, menopausa, o homem com baixa testosterona, que seria a andropausa, né? Ou hipogonadismo, se o homem for muito jovem, isso faz com que o metabolismo tenha um desaceleramento do metabolismo e ele possa ganhar peso, né? Outras doenças mais raras, como doenças relacionadas ao cortisol, que seria o Cushing, também em casos muito específicos, mas principalmente essa questão que envolve os hormônios sexuais e a tireoide, né? Ótimo. Agora eu fico pensando, por exemplo, a gente vê uma oferta muito grande hoje de produtos, né, para emagrecer, coisas no supermercado que a gente vê, mas ao mesmo tempo vê muita guloseima, né? E aí eu fico pensando nos adolescentes e nas crianças, quando há sobrepeso em adolescentes ou até crianças mesmo que a gente vê, qual que é o tratamento? Não dá para entrar com medicação para emagrecer, né, doutor? Na criança, no adolescente, um fator importante é conhecer a família. Como que é o ambiente familiar, né? A gente não pode chegar para a criança, principalmente para o adolescente, come certinho, come correto, come saudável, se nós, pais, não dermos os exemplos, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com o seu peso. Aí o pai e a mãe vai lá e coloca uma garrafa de refrigerante na mesa do almoço. Ou então sempre tem alguma guloseima, algum doce na geladeira ou no armário. Então, o primeiro ponto é entender o contexto familiar e corrigir esse contexto, né? E aí, estimular a prática de exercício. Então, nesse ponto, entender como que funciona a família, os pais principalmente, né, com relação à prática de exercício é muito importante, porque não é faça o que eu falo e não o que eu faço, né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com isso. O exemplo está ali de casa, né? E os filhos acabam seguindo mesmo. A próxima participação, doutor Vinícius, é da Miriam Faria. Ela escreveu assim: boa tarde. Pessoa que faz quimioterapia, radioterapia e ainda toma anastrozol, pode tomar remédio para emagrecer? Certo, uma pergunta bem interessante da Miriam, né? Obrigada, na verdade, ela usa uma medicação que diminui os níveis de estrogênio por causa, geralmente usado em câncer de mama, em cânceres na mulher que são dependentes do hormônio estrogênico. E isso por si só já faz com que o metabolismo dela fique muito mais lento, ela tem uma tendência de ganhar peso, né? Na verdade, tem que ser avaliado, a equipe de oncologistas que acompanha esse paciente tem que também trabalhar em conjunto com o endócrino para ver o que mais pode trazer benefício e não atrapalhar o tratamento primordial, que é a cura, que é a manutenção da cura do câncer, do combate ao câncer dessa paciente. Mas é possível sim. Exatamente. Agora, uma outra dúvida muito interessante é da Joyce. Obrigada, viu, Joyce, pela participação. Ela é lá do Litoral Norte, São Sebastião. Ela escreveu que teve hipotireoidismo na gravidez e ela pergunta se é possível que isso se arraste para o resto da vida. Ela já tinha antes da gravidez, só que ela não sabia. Olha, durante a gestação, a necessidade de hormônios tiroidianos no organismo da mulher aumenta. Então, muitas vezes a mulher desenvolve o hipotireoidismo gestacional, porque ela precisa de hormônio dela para o desenvolvimento do bebê. E às vezes a glândula não consegue acompanhar isso. E é necessário tratar, né, para o bom desenvolvimento da gestação e desenvolvimento do bebê. Porém, quando cessa a gestação e ela não precisa produzir hormônio a mais do que ela estava naquele momento produzindo, muitas vezes ela volta para o que a gente chama de eutireoidismo, funcionamento normal da tireoide. Ou então, algumas mulheres tiveram a gestação como um fator desencadeante por uma situação pré-existente e desenvolveram a doença necessariamente. Agora, então, as duas situações podem ocorrer. Podem acontecer, tem que ficar ligada, né? Agora a gente vai ler um comentário que eu achei muito bacana, um depoimento da Lucimara Cardoso. Já tomei, mas não adiantou nada. Ela disse sobre o remédio de emagrecer. Hoje faço educação alimentar, emagreci 12 quilos. Olha que legal, parabéns. Há 2 anos estou com o mesmo peso. Doutor, vamos falar agora de algo que é importante a gente pelo menos colocar aqui, né, destacar, essas loucuras que as pessoas acabam fazendo para tentar emagrecer. Por exemplo, tomar laxante, tomar diurético, só para a gente fechar
o nosso programa agora. É perigoso, né? É muito perigoso, até porque quando você usa um laxante, um diurético, você não está perdendo gordura corporal, você está perdendo água, você está se desidratando, está perdendo eletrólitos, né, sais importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então isso não promove nenhum emagrecimento saudável, pelo contrário, só promove o aumento do risco de doenças graves, né, como distúrbios eletrolíticos, que podem afetar inclusive o coração e a desidratação. Então não se recomenda esse caminho pensando em perda de peso saudável. Olha, eu entrevistei hoje o Dr. Vinícius D'Andrea, que é endocrinologista. Agradeço muito a sua participação, doutor. Eu que agradeço. Vamos saber qual é o nosso assunto de amanhã. Vamos lá. Você, empresário, como é que tem sido as suas vendas, a sua liderança, a sua gestão? Meu nome é Ricardo Curatomi, sou diretor da unidade Febracis São José dos Campos, a maior escola de negócios da América Latina. Estarei nessa quinta-feira no Falando Nisso. Te espero lá. Olha, muito obrigada, viu, pela sua audiência e participação. Fique com Deus. Tchau. Até amanhã.